Bom dia, meu povo da CV, turma da CV. Deixa eu colocar meu fone aqui. Bom dia. O Instagram vai comunicar a nossa entrada aí para todo mundo. Seja muito bem-vindo. Todo mundo que está entrando aí, Wagner, Faquini. Nós vamos trocar uma ideia hoje sobre gerente de produção. Eu já estou aqui tomando o meu café. Bom dia. Todo mundo me escutando bem aí? Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre gerente de produção. A gente teve uma votação no nosso... Esse tema é forte, olha o Wagner falando aí. Esse tema é forte, viu, Wagner? Algumas coisas que a gente vê nas fábricas é importante a gente falar aqui, né? Se todo mundo aí que começou uma empresa de comunicação igual eu comecei pequeno, nesse meio do caminho até a gente ajustar esse ponteiro, a gente faz muita coisa errada. E eu tô aqui exatamente para dividir o que eu fiz de errado, para vocês não fazerem aí na empresa de vocês, né? Rapidamente foi votado, a gente não votou no nosso grupo de WhatsApp, nós votamos pelo Instagram, e o assunto vencedor é o papel do gerente de produção, né? Eu vejo com os nossos mentorados muita gente tendo dificuldade nesse assunto, e eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre a importância, né, desse cargo aí dentro das empresas de comunicação visual. Então vamos lá, a gente não fica rodando muito aqui, a gente gosta de ir direto ao assunto, direto ao ponto. Então vamos começar, né? O que um gerente de produção faz? O que um gerente de produção tem que fazer, né? Um gerente de produção ele tem que garantir que as metas sejam alcançadas. Então todas as metas que você coloca aí tem que ser alcançadas na sua parte fabril, na sua parte de fábrica. Ele tem que garantir que os custos estejam dentro do controle, né? Diminuir anomalias, padrão de qualidade. Ele tem que tomar conta do padrão de qualidade. Deixa eu ir ticando aqui para ficar mais fácil. Cumprir os prazos de entrega, importantíssimo. Não deixar faltar matéria-prima, né? Ele tem que estar ali tomando conta do almoxarifado, olhando isso aí, né? Organograma completo. O time da fábrica tem que estar completo, né? Ele tem que tomar tem que tomar atitudes sempre quando um colaborador sai, e ele tem que preencher aquele local ali no organograma, ele tem que preencher aquela lacuna dentro da fábrica. Manutenção preventiva, né, dos equipamentos. A gente sabe que uma fábrica não funciona sem gente e sem máquina, né? Então a gente precisa de fato tomar conta muito bem dessas duas coisas. Então, qual que é a rotina de um gerente de produção, né? Qual que é a rotina do gerente? Acompanhar as atividades fabris. O que é acompanhar as atividades fabris? Acompanhar atividades fabris. O que é acompanhar essas atividades? É ver o fluxo, né, daquela OS, daquele trabalho que está sendo produzido, né? Saiu da router, depois que saiu da router tem que ir para pintura, depois que sair para pintura tem que ir para a parte elétrica, né? Depois da parte elétrica tem que ir para a parte de montagem. Então esse fluxo ele está sendo corretamente, ele está acontecendo da forma planejada, né? Então fluxo é muito importante. Então o gerente tem que ficar o tempo inteiro validando o fluxo, né? Ele tem que ficar ali o tempo inteiro com a ordem de serviço na mão e vendo se o fluxo está correndo da forma correta, né? Quando você vai fazer um prazo de entrega de um produto, você calcula o tempo que você vai demorar para cortar. A gente chama de setup na engenharia de produção, né? O tempo que você vai cortar, o tempo que você vai demorar, né? O tempo que vai pintar, o tempo que vai demorar para pintar, para secar, o tempo que vai demorar para montar.
Então esse fluxo ele tem que estar muito alinhado, né? Ele tem que ter um apontamento muito bem feito do fluxo, né? Tem gente que gosta de fazer um apontamento planilhado, né? Eu não faço planilhado na TLV, eu faço o fluxo mesmo, que ele vai acompanhando diariamente. Todos vocês sabem que a nossa empresa é uma empresa que pega projetos maiores, então não tem esse tanto de ordem de serviço que geralmente as empresas têm, né? Então a gente consegue administrar melhor isso. Coordenar o almoxerifado, matéria-prima. Então ele tem que estar sempre atento ao quê? Outra coisa, eu não tenho almoxarife na TLV, né? A gente estoca pouca coisa, a gente estoca o que a gente usa corriqueiro do dia a dia, que é um parafuso, um LED, uma fonte, fio, isso a gente estoca, mas coisas grandes, por exemplo, chapas, isso não é estocado na TLV, então a gente compra por demanda. Por a gente trabalhar com projeto especial também, a gente não pode estocar, né? A gente não tem um produto ou um cliente que a gente está sempre entregando aquele mesmo produto, entregando aquele mesmo equipamento, né? Então a gente não tem um almoxarifado com muita matéria-prima estocada. Então ele tem que coordenar o almoxarifado, né? Ele tem que fazer essa questão de coordenação de matéria-prima. Terceiro ponto importante na rotina de um gerente: ficar atento aos prazos de entrega, que é o que a gente falou do fluxo, né? Então ele tem que garantir o fluxo, ele tem que acompanhar as atividades e ficar muito atento aos prazos de entrega. Um dos maiores gargalos das empresas de comunicação visual hoje é entregar, e é por vários motivos, né? Um do motivo que eu vejo muito dos nossos mentorados, que são as mesmas pessoas que fabricam, são as mesmas que entregam. Então acaba que isso te gera uma bagunça organizacional de entrega. Ah, Thiago, como essa bagunça organizacional? Cara, quando você está entregando, você não está produzindo. Quando você está produzindo, você não está entregando. Isso é básico, né? Então ele tem que de fato atentar aos prazos, ele tem que ficar atento aos prazos, garantir a qualidade dos equipamentos fabricados, né? Tudo que a gente fabrica, gente, é um equipamento, né? O totem é um equipamento de sinalização, uma placa é um equipamento de comunicação. Então a gente precisa garantir a qualidade desses equipamentos, né? Como garantir a qualidade? E entender que aquela pintura está sendo bem feita, né? Que aquela parte elétrica está sendo bem feita. Tudo que você faz, você tem que dar garantia. Você precisa da garantia. Então, todo serviço que a gente entrega na comunicação visual, pelo menos a TLV, eu dou 2 anos de garantia. Então, eu preciso garantir que esse produto esteja em conformidade. Para quê? Para que eu não preciso, que o cliente futuramente não venha precisar que eu vou lá dar algum tipo de manutenção. Então, garantir a qualidade é muito importante. E o quinto e último, que a gente vê muito nas empresas de comunicação visual, é de diminuir anomalias, né? Com o quê? Com treinamento, né? Com criar padrão, fazer o POP das áreas, fazer o fluxo, treinar as pessoas, que aí você diminui de fato anomalias. Então vamos lá, né? Novamente, os 5 pontos importantes: acompanhar as atividades fabris, fluxo, coordenar o almoxarifado, sempre garantir que a matéria-prima esteja dentro da fábrica para não faltar, para não atrasar a produção, ficar atento aos prazos de entrega. Todos os dias ele tem que estar ali atento a esse prazo de entrega, se está dentro do cronograma que ele planejou, que ele pensou em entregar. Garantir a qualidade final dos equipamentos, ele tem que estar sempre ali vendo aquele equipamento final para ele validar aquele equipamento, né? Se ele não tem um supervisor de fábrica para ajudar nele nisso, ele tem que fazer. E diminuir anomalias, que é uma coisa que as empresas de comunicação visual hoje têm muito. Vocês chamam aí de retrabalho, eu chamo de anomalia. Diminuir as anomalias. 5 pontos importantes, né, da rotina de um gerente de produção. Ele tem que ter essa rotina, esses 5 pontos ele tem que estar todos os dias olhando para eles e entendendo como tocar essa fábrica. Quais são os principais erros que as pessoas têm, que eu já cometi esse erro 1, 2, 3, 4 vezes,
Na verdade, o erro a gente comete uma, né? Quando a gente começa a cometer aquele mesmo erro, ele não pode ser chamado de erro, ele tem que ser chamado de falha. Então eu cometi um erro uma vez e depois cometi várias falhas, que é o ponto de quê? Que é um ponto de atenção que a gente tem que ter quando a gente fala de gerente de produção numa empresa de comunicação visual. A gente tem uma pessoa da operação muito boa ali, de repente um gerente de serralheria, ou um cara que entende muito de projeto, e a gente quer puxar esse cara para a gerência de produção, né? Então a gente fala, não, esse cara é um cara que conhece todo o processo, esse cara é um cara que conhece aqui da empresa, ele já entende como é que funciona e tudo, eu vou pegar ele e vou puxar ele para a produção. E aí tem dois problemas. Primeiro, o cara, para ser um gerente de produção, ele tem que entender de gerenciamento de gente, de equipe, de matéria-prima, de um monte de coisa. Então, de repente, esse cara ele não tem isso, né? E acaba que você tira uma pessoa muito boa de um lugar operacional e quer passar ele para a área tática. E essa pessoa ela nunca tomou conta de uma área tática. Essa pessoa não sabe mexer com uma planilha, essa pessoa não sabe mexer com um sistema, essa pessoa não sabe mexer com um AutoCAD. Então acaba que isso atrapalha muito, né? Você tampa a cabeça, mas destampa o pé. Então acaba que você precisa de fato entender que um gerente de produção tem que ser de fato um gerente de produção. Ele não pode fazer o trabalho meio, né? Ele tem que estar ali gerenciando, olhando, garantindo tudo isso que a gente falou aqui agora, né? E aí, como contratar um gerente de produção, né? Primeira coisa que eu penso, outra parte também que eu não erro mais, você precisa contratar uma pessoa que tenha formação em engenharia de produção. Ah, Thiago, mas por que o cara tem que ter uma faculdade? Porque o cara ele estuda muito sobre isso, né? Então a pessoa ela chega com uma bagagem de recurso muito diferente que o que você ou que outra pessoa tem, né, dentro da sua empresa. Então, ela é uma pessoa que conhece de planilha, conhece de fluxo, conhece de apontamento de produção, ela sabe que ela tem que ter liderança, ela sabe que tem dois fatores muito importantes dentro de uma fábrica que não podem faltar, que é mão de obra e maquinário. Então, essa pessoa ela já vem com essa cultura de formação, então é muito mais fácil para ela entender o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Por isso que eu gosto muito, sempre quando a gente falar de chão de fábrica, de gerente de produção, a gente pegar alguém que tem uma formação em engenharia de produção, né? Perfil, vamos falar um pouco de perfil de um gerente de produção, né? Ah, Thiago, você vai contratar um gerente de produção. Qual que é o perfil que você olhe num gerente de produção? Primeiro, liderança, né? Ele vai liderar uma equipe. Então tem que existir hierarquia, né? Eu falo muito que um gerente sem liderança ele não consegue tocar uma fábrica, né? As pessoas têm que respeitar ele, as pessoas têm que entender que ele é o cara que comanda aquilo, ele é como se fosse um time de futebol, ele é o técnico, né? A última palavra é dele, né? Ele decide, ele tem que ouvir todo mundo? Tem, né? Porque existe pessoas que são muito específicas em cada área e conhecem muito daquela área que pode agregar para ele, ou entregar mais rápido ou entregar mais barato. Então ele precisa sim escutar todo mundo, escutar a equipe, o time, mas de fato ele tem que ser um bom líder, ele tem que liderar a equipe. Isso é um perfil que tem que ter, não tem como. Segundo, organizado. O cara tem que ser organizado. Por que ser organizado? Para ter uma fábrica produtiva em alta qualidade, a fábrica precisa estar limpa e precisa estar organizada, né? Aí é um cara que tem que entender dos 5S, né? Ele tem que entender que ali é um lugar, um ambiente de trabalho, quanto mais organizado, limpo tiver, mais ele vai produzir, né? Então eu vejo muita gente aí contratando gerente que não tem organização nenhuma, a fábrica vira uma bagunça, vira uma zona e por aí vai. Mas não é porque a fábrica muita gente pensa que as fábricas de comunicação visual são bagunçadas porque a gente gera muito resíduo. Sim, a gente gera muito resíduo, todo mundo sabe. Qual que é a solução? Né? A gente tem que trazer solução. Problema a gente já sabe que tem, que é muito resíduo. E aí, qual que é a solução? Então a gente tem que pensar na solução. Então organização é muito importante. Então, 1, liderança. 2, organização. 3, proativo. Ele tem que ser proativo, ele tem que pensar em solução. Porque se não for um gerente proativo, ele só vai trazer problema para você, né? Então ele precisa ser um cara
que ele se deparou com um problema, ele vai chegar para você já com a solução, né? Eu sempre falo com todos os meus funcionários, gente, o problema, toda hora a gente vai ter um problema, toda hora a gente vai deparar com um problema, mas aí a gente tem que pensar na solução. Qual que é a solução desse problema? Então vocês têm que chegar para mim com o problema e com o plano B e o plano C. Se o plano A, por algum motivo, deu errado, a gente tem que entender por que ele deu errado, entendeu? E trazer solução. Só que não é a gente, dono de empresa, que tem que ficar solucionando o tempo inteiro, né? É os funcionários que tem que solucionar. Então a gente tem que dar autonomia para esses funcionários, para eles conseguirem, de fato, entrar para dentro de um processo, de um problema e resolver esse problema. Então o cara tem que ser proativo, né? E o quarto, o cara tem que ser analítico, né? Por isso que eu falo que não pode ser qualquer pessoa da fábrica. O que é o cara ser analítico? O cara ele tem que pegar dados, né? Por exemplo, eu estou fazendo esse totem aqui, eu demoro 3 dias na serralheria, meio dia na pintura, mais 3 dias na montagem e 1 dia na conferência. Como eu posso fazer esse totem mais rápido, né? Que eu estou fazendo hoje? Por exemplo, eu fiz 1, mas agora eu peguei 10 para fazer. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou te dar um exemplo. Nós estamos fazendo um serviço agora de 140 placas iguais. Esse é um tipo de trabalho que, como ele é rollout, são iguais, você consegue de fato criar um plano estratégico de produção que você consegue produzir mais rápido, né? Você consegue produzir mais rápido. Como que se faz isso? O cara ele tem que ser analítico para fazer isso. Ele tem que pegar aqui, ele tem que fazer um apontamento de produção. O que é um apontamento de produção? Pega o material no local, corta. Quanto tempo de corte demora uma placa? Agora monta. Quanto tempo de corte demora uma montagem? Agora pinta. Quanto tempo de corte demora uma pintura? O cara ele pegou ali o processo produtivo como um todo, como fluxo, e ele vai fazer uma análise, né? Como é que eu vou produzir mais rápido, com a mesma qualidade, com o mesmo maquinário e com o mesmo time? Existe uma forma? Existe. Não, eu quero produzir mais rápido ainda. Então eu tenho que trazer uma pessoa a mais para dentro dessa equipe para produzir mais rápido. Quanto que isso vai me custar? X. Beleza. Mas quanto que isso vai me dar de autonomia, de entrega, de velocidade de entrega? X. Você pega isso, faz o sistema, faz a análise dos dois padrões, né, do que você está querendo chegar, onde você está querendo fazer, faz essa análise e vê e toma a posição mais correta. Por isso que o cara tem que ser analítico. Ele tem que entender de número, tem que entender que é o seguinte, isso aqui pode ser melhor que isso, mas isso aqui mais rápido, vai custar muito pouco e vai me entregar com uma velocidade muito maior, né? Então, ele tem que ter. Então, vamos lá. Qual que é o perfil do gerente? Mais uma vez, liderança, organizado, ele tem que ter liderança, ele tem que ser organizado, ele tem que ser proativo, ele tem que ser analítico, tá? São os 4 pontos muito importantes quando você for contratar um gerente. E uma coisa muito importante também, gente, ele tem que ter a cultura do dono, tá? A cultura do dono, eu até coloquei isso aqui, o perfil do dono, ele tem que ter o mesmo perfil do dono. Tiago, como assim o mesmo perfil? Vamos lá, o mesmo perfil de pensamento, o mesmo perfil de... Por exemplo, eu sou um CEO que eu tenho um senso de urgência muito grande. Então, tem que pensar? Tem que fazer voado? Não, mas tem que ser rápido, né? Eu tenho um senso de urgência muito grande. Então, o meu gerente de produção que trabalha comigo, ele tem que ter esse mesmo senso de urgência. Ele tem que ser um cara que tem que pensar igual eu, tem que ser o perfil igual eu. Esse cara tem que ser um cara que pensa fora da caixa igual eu penso. Esse cara tem que ser um cara que traz só solução. Ele não pode trazer problema, né? Esse cara, ele tem que entender que ele é o meu escudo, né? Ele está ali, ele vai tomar as porradas, vai amortecer e vai trazer solução para mim. Ele simplesmente não recebe o problema e traz, né? Esse cara tem que ser um perfil mais como se diz, mais no calor do negócio. Ele tem que resolver as coisas tudo de real time, em tempo real. Me dá um exemplo, Thiago. Por exemplo, o cara tem, quando eu falo de liderança de um gerente, ele está vendo um funcionário que está ali, faltou um dia, chegou atrasado em outro. Ele tem que ser um cara que vai chegar num dia e vai conversar com o cara dessa forma. Amigo, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso não está certo, estou te dando aqui uma advertência,
vou te dar um balão, entendeu? De 3 dias, e a terceira é justa causa. Então, é um cara o quê? Que está, primeiro, ele tem uma liderança, segundo, ele é proativo, né? E ele é um cara que vai, de fato, fazer que o time consiga entregar mais. Eu já tive gerente que o funcionário chegava atrasado, faltava, ia embora sem falar, e o gerente não falava nada com ele, entendeu? Aí, como não tinha esse alinhamento do gerente, não tinha essa liderança, o que acontecia? O time fazia o que bem entendesse, né? O que desse na cabeça do cara, o cara ia lá e fazia. Então, essa é a importância de você tomar cuidado com isso, né? Então, o perfil do seu gerente tem que ser o mesmo perfil que você. Um cara, eu, por exemplo, sou um cara mais corrido, eu sou um cara com senso de urgência muito grande, eu sou um cara que gosta de resolver tudo na hora. Se der um problema, tem que resolver, não pode deixar para depois, tem que resolver no calor da emoção. Ah, Thiago, mas quando a gente resolve no calor da emoção, a gente perde um pouco a razão. Eu já penso o contrário, né? Se você parar para pensar demais, aí que de fato você vai parar para pensar demais e vai dar chance, brecha para você fazer de outra forma, né? A gente sabe como é que a mão de obra hoje está difícil, então se a gente for dando esses moles que a gente dá para a mão de obra, acaba que um minuto, que um tempo você vai perder a mão, e acontece, tá, gente? Eu acho que uma empresa tem que ser muito rigorosa, com princípios, né, e valores, com regras de ouro, né? A gente fala muito isso. A gente teve uma semana atrás o nosso segundo encontro, lá, o segundo módulo da Mentory Pro, e lá a gente falou sobre as regras de ouro. Isso é muito importante, as regras estão aí para serem cumpridas, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então a gente não pode deixar isso tomar um outro rumo, então tem que estar muito atento a isso. Como remunerar um cliente, um gerente de produção? Isso é uma outra coisa muito importante, como remunerar, né? Então, eu vou falar como é que eu remunero na TLV. Salário base do mercado, né? Então, o salário base do engenheiro aí hoje é R$ 4.500, depende da sua região aí. Vale combustível. Eu sempre gosto que o gerente tenha um carro, uma moto, ele tenha uma capacidade de locomoção mais fácil, porque esse cara ele vai sair mais tarde, ele vai chegar mais cedo, ele vai ter que trabalhar num domingo, ele vai ter que trabalhar num sábado, então é importante ele ter essa flexibilidade lá no ir e vir, né? Então eu sempre dou um vale combustível. Vale alimentação, sempre importante, a gente dá na TLV, eu estou falando do jeito que eu faço na TLV, tá, gente? E remuneração variável, bônus. Então o gerente ele tem o que? Ele tem uma meta. Quais são as metas? São essas. Lá na TLV a gente não tem menos que 4, não mais que 5, então são 5 metas. Chegou no final do trimestre, esse gerente bateu a meta dele, ele entregou, ele diminuiu a anomalia, ele entregou com qualidade, ele não teve retorno nem nada, esse gerente ele ganha um bônus, né? Ele ganha ali uma remuneração variável do lucro líquido da empresa nesses 3 meses. Por que, Thiago, você gosta de pagar uma variação de bônus para esse gerente? Gente, o gerente, para a gente que tem empresa de comunicação visual, esse é o ponto mais importante da sua fábrica hoje, né? É o seu gerente de produção. Isso é uma coisa que faz você crescer mais, gastar menos. Muita gente acha que é custo. Nossa, o salário R$ 4.800, mais impostos, mais alimentação, mais transporte, pois vai me custar X. Cara, e o tanto que isso vai te economizar? Economizar em quê? Em tempo, né? Você ter tempo para tocar gestão, você ter tempo para vender mais, você ter tempo para fazer network, você não ter anomalias, você entregar no prazo, você não perder cliente por não entregar com qualidade e com prazo. Então isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Isso o Wagner começou no final da live aqui, eu não sei se ele está aí ainda, mas isso é um dos pontos mais importantes da empresa, né? A gente fala que assim, a área comercial é mais importante, quando você está vendendo ali, você está gerando caixa para o negócio, mas não adianta nada você vender e não entregar. Então eu vejo muita gente vendendo muito, né? Então o cara sai da operação de repente, vende, volta para a fábrica, tá? E vai entregar. Nesse mês ele não vendeu de novo. Por quê? Ele faz as duas pontas, né? Ele não tem um gerente de produção. Por exemplo, qual que é a minha rotina de CEO da TLV? Eu vou acabar essa live aqui,
vou para minha academia, depois da minha academia eu vou para a TLV, faço minhas reuniões semanais, eu pego ali o quadro de produção, quadro de instalação, plano de ação 5W2H, olho tudo que eu tenho que fazer essa semana, programo linha a linha com o meu gerente, fica a manhã inteira com ele fazendo revisão, programo linha a linha com ele o que tem que ser feito, como que eu quero que toque essa semana, e a partir dali para frente ele tem que fazer. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer orçamento, eu vou fazer network, eu vou atender cliente, eu vou entender o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio, né? E tô ali para o que ele precisar. Mas ele tem que pegar aquilo ali e ele tem que tocar ali, né? Então não adianta você, dono de empresa, querer fazer tudo. Você não vai conseguir fazer tudo, né? Você não vai conseguir fazer tudo. Então você precisa ter o quê? Você precisa tomar conta da parte comercial, que é 70% do negócio, os outros 30%, a operação tem que fazer para você. Você só tem que fiscalizar, né? Você só tem que fiscalizar. Então, se você não tem isso, é o que acontece no maior das empresas. Nossos mentorados a gente vê, o cara vai lá e vende 600 mil no mês, né? Aí ele tá com a fábrica lotada e ele não tem um gerente de produção muito bem alinhado, ou ele nem tem um gerente de produção. Então o que esse cara faz? Ele desce para a operação, né? Ele desce para a operação e vai ali, ó, fica gerenciando, como se fosse um camisa 10, gerenciando a operação, faz isso, pega isso, faz aquilo, compra aquilo, entrega isso, aqui assim, Nesse mês que ele ficou na operação, ele não vendeu. Então o cara tem assim, a crescência de venda, aí uma baixa, uma crescência, uma baixa, uma crescência, uma baixa. Vou dar um exemplo aqui, é a mesma coisa daquele cara que quer emagrecer. Eu quero emagrecer pro verão. O cara para de comer doce 2 meses, o cara para de comer carboidrato, o cara começa a correr, só que passou o verão, o que ele faz? Ele começa a comer tudo de novo. O que ele acontece? Ele emagrece, ele engorda. Ele emagrece, ele engorda. É um ciclo. E o que você tem que fazer com uma empresa? Você tem que ir numa crescência, mesmo que for pouca, mas tem que ir numa crescência de venda, né? Você tem que sempre estar crescendo. Por exemplo, esse ano eu bati minha meta lá, vendi 2 milhões por ano. Cara, sua meta ano que vem tem que ser 2.500, né? Se você vender menos que 2, você está diminuindo o seu negócio. Você está andando para trás, né? Mas o mercado está aí acontecendo. Esses 500 que você deixou de vender, não é que existiu falta de consumo. Não é. Alguma empresa entregou esse trabalho. Entendeu? Então pense isso. É aquela lei, né? Não deixar o dinheiro em cima da mesa. Então a gente precisa estar sempre numa crescência. E para uma empresa crescer, você tem que estar alguém qualificado olhando a sua fábrica. Você tem que ter um gerente que vai chegar ali de manhã, igual eu vou chegar na TLV na hora que eu acabar aqui, chegar ali e ter um Kanban de produção na frente, ter uma planilha, né, e falar de ponto a ponto. Nós temos esse trabalho aqui. Como é que tá? Que pé que tá? Tá tudo alinhado como a gente programou? Tá, ok. 2. Esse trabalho aqui tá faltando isso e isso, porque uma máquina não deu manutenção. Cara, quadro de plano de ação. Como é que vai fazer? Quem que vai tomar conta? Qual é o responsável? Qual que é o prazo? Aí, ó, o Wagner tá falando, essa rotina de planejar a semana com o gerente na segunda-feira, que virá regrar a todas as empresas. Exatamente, entendeu? Então é isso que eu faço, Wagner. Então eu sento com ele ali agora, eu perco com ele pelo menos 2 horas. Aí o cara fala, nossa, mas você perde 2 horas, só que eu estou perdendo 2 horas de uma semana. Né? Eu não estou perdendo 2 horas de um dia, eu estou perdendo 2 horas de uma semana. Então eu revisei tudo que foi feito semana passada, né? E tudo que tem que fazer essa semana. E aí o que acontece? Eu consigo muito mais sair da operação. Né? Eu não fico na operação. E aí eu vou para a parte tática, eu vou falar de marketing, aí eu vou ver de vendas, aí eu vou ver dos contratos, né? Aí, ó, investe hora para ganhar dias. Exatamente. Então é isso. Então as pessoas não têm essa rotina. Então a rotina do gerente de produção, ele tem uma sala. A sala dele está dentro da produção, né? Porque muita gente tira o gerente da produção. Ele tem que estar dentro da produção, de preferência com um aquário, com um vidro ali, que ele consiga ver tudo, né? Que dentro da sala dele ele tem vários kanbans de gestão à vista, que todo mundo vai chegar lá e vai ver. Ele não vai precisar todo mundo abrindo o sistema, ou que ele tem uma televisão no sistema aberta dentro dessa sala. Então a gente precisa disso. A gente precisa perder horas na segunda para ganhar dias da semana. Então eu vejo as pessoas não fazendo isso. Então a importância de você chegar lá e falar, pô, linha a linha, é só essa aqui. Como é que tá isso aqui? 3, 4, 5, 6, 7.
tá tudo ok? Tá. Pô, instalação, tá tudo certo? Pô, não, Thiago, isso aqui tem um negócio aqui que eu tô vendo aqui que pode ser um gargalo. Aqui, nesse ponto aqui tem uma lacuna. Pô, aqui tem uma lacuna, então nós vamos pro quadro de planejamento 5W2H. Pô, existe futura lacuna, que é para você ver. Olha como é que você pensa no futuro e você antecipa o problema e não deixa dar o problema. Ó, tô com esse problema aqui. Cara, então vamos aqui, chega aqui. Vamos ver o que a gente tem que fazer para acabar com esse problema. Né? O que a gente tem que fazer? Pô, a gente tem que tomar essa posição, fazer isso, contratar esse terceiro, trazer esse material, não esperar esse material chegar de uma fábrica, trazer esse... Vou dar um exemplo. Estou construindo um projeto grande na TV de sinalização. Faltou um material que a gente comprou de São Paulo. O material não chegou. A carga atrasou, o peso atrasou, não chegou. Cara, se esse material não chegar até amanhã, nós temos que comprar diretamente aqui em Belo Horizonte. A gente não pode esperar. Olha como é que eu antecipei o problema. Se eu espero esse material chegar, esse material atrasa 2, 3 dias, eu já perdi meu apontamento de produção. Eu já perdi meu prazo, eu já não vou entregar no prazo. Eu já vou ter que gerar hora extra. Né? Eu já vou ter que fazer mais rápido. Eu crio a possibilidade de eu errar, de eu perder na qualidade. Por quê? Porque eu fiz não pensando, né? Eu não fiz uma reunião para ver problemas futuros. Eu fiz uma revisão para ver o que está ali na hora. Então isso é muito importante. Essa segunda-feira é muito importante. Por que eu falo que a gente ele vai te ajudar muito, né? Esse cara ele vai te deixar mais solto. Lógico que na quarta-feira você dá mais uma pincelada com ele ali, o que tem que fazer, de que forma que tem que fazer, mas é isso aí, é ir embora, né? É ir embora para frente. É tocar o fluxo da fábrica, é tocar a equipe. Beleza, gente? 7 horas, espero ter ajudado vocês aí. A gente falou um pouco do papel do gerente de produção, a importância que um gerente tem aí para ajudar os CEOs. Wagner, obrigado por participar aí, né? Obrigado por participar. Quem viu a live, essa live vai ficar gravada. O assunto foi votado no nosso Instagram e é um assunto, gente, que eu vejo que todas as empresas passam por problemas de gerente de produção. Todas. As que não têm, né? Tem umas que têm, ainda passa por um problema porque não é um cara totalmente alinhado para tocar uma fábrica. Mas a importância de você ter um gerente, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui. Obrigado, Wagner, por participar. Show sua participação. Daniel, turma toda aí, muito obrigado. Ótima segunda a todos e tamo junto, turma. Abraço e até mais.